Hoje eu quero falar sobre um tema. Um jovem. Repete comigo assim, ó. Um jovem. Um jovem. Um jovem. De novo. Um jovem. Um jovem peladão. Fala comigo. Um jovem peladão. Vem cá, vem aqui, gente. A minha peça não entrou. É Ação. A minha peça teatral não entrou correta. Que tinha que entrar. Vai, corre pra lá. Ah, já pela não. Isso aí. Agora corre pra cá. Agora sai pra cá. Dois jovens. Ai, meu gente. Ai, meu Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 51. Aí você fala assim, o pastor é maluco, né? Não. Um jovem peladão, né? Mas esse jovem peladão está na Bíblia. Exatamente na Bíblia. Né? Evangelho de Marcos, isso é mistério, capítulo 14, verso 51. Você tantas vezes ouviu falar sobre Jesus com seus discípulos. Você tantas vezes ouviu falar sobre Jesus no Getsemane. Você dançou, você cantou, você fala sobre Jesus o tempo todo e não percebeu que no momento em que Jesus estava sendo preso para morrer por mim e por você, tinha um jovem pelado na história. Um jovem peladão. Talvez era a última vez que Jesus estava se reunindo com os seus discípulos à mesa para a última ceia. Jesus naquele momento estava mudando a história da Páscoa. A Páscoa que tinha todo um significado de libertação do povo do Egito. O pão que representava a separação dos israelitas da terra do Egito. Que representava a separação dos israelitas daquele mundo de falsos deuses, falsa religião. Um mundo completamente fora do que Deus queria para eles. Um sangue passado nos umbrais das portas e representando a libertação daquele povo, a salvação daquele povo. No momento em que Deus passasse e matasse todo o primogênito do Egito, aqueles que estivessem separados por Deus, selados com o sangue do Cordeiro, seriam livres. Agora Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, ele reúne os seus discípulos. E reunindo os seus discípulos, ele diz: esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Esse vinho agora é o meu sangue que será derramado por vós. Só que nesse momento não era mais algo simplesmente para os israelitas, algo simplesmente para um povo separado, mas para toda a humanidade, para todos que crerem serão salvos pelo corpo de Cristo, crucificado na cruz, e pelo sangue de Cristo, derramado até a última gota naquela cruz. Jesus, com seus discípulos, ele canta uma última canção. Alguns dizem ser o Salmo 118. Alguns dizem, eu não sei que canção Jesus cantou. Talvez na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão. E naquele partir estava todo o meu ser. Partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão. Aleluia. Em seu meio guardar a minha salvação. Um poema escrito e cantado pela minha e pela sua vida. Eles cantam uma canção e sobem ao Monte das Oliveiras. Depois você lê o Evangelho de Marcos, capítulo 14, para você ver essa história. Está tudo lá. Eles sobem ao Monte das Oliveiras. E talvez aquele homem, o traidor, Judas, que saiu no meio do partir do pão, que saiu no meio da ceia que Jesus estava fazendo com os seus amigos, foi buscar soldados para o prender, para
machucar. O vendeu por 30 moedas de prata. Agora, dizem que eles estavam numa casa, num cenáculo. E agora Jesus, ele simplesmente já não está mais ali. Mas alguns dizem que Judas, junto com os soldados, eles entram naquela casa para procurar. Cadê Jesus? Cadê os seus discípulos? E nada encontraram. Meu Deus. Ao sair dali e com uma grande comitiva indo em direção ao Monte das Oliveiras, com uma grande comitiva indo ao Monte do Getsemane. O verso 51 de Marcos vai registrar: e seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu, fugiu desnudo, fugiu pelado. E o que eu quero que você aprenda comigo nessa noite? O que eu quero que você aprenda comigo nessa noite a respeito desse jovem? Um jovem que estava preso no lençol. Era um jovem que ele não tinha compromisso com Jesus. Ele conhecia Jesus de longe. Alguns dizem que aquela ali era a casa daquele jovem. Que aquele jovem talvez pudesse ser o próprio João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele, ao ver os soldados atrás de Jesus, ao ver os Judas atrás de Jesus, ele fala assim: tem alguma coisa acontecendo. Só que ele só seguia Jesus de longe. Ele só servia Jesus de longe. A mãe dele era crente. A mãe dele se entregou para Jesus. A mãe dele caminhou. E Jesus estava todos os dias na casa dele. Mas ele era um jovem que falava assim: quem será esse Jesus? Aí na hora que ele viu o alvoroço, na hora que ele viu os soldados, ele falou assim: ih, tem um babado bom acontecendo. Tem uma situação estranha acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou atrás, eu quero ver o que está acontecendo. Aquele jovem, ele foi seguindo Jesus de longe. E quantas vezes nós estamos assim na igreja? Seguimos Jesus de longe. Seguimos Jesus e falamos assim: ah, será que não dá? Será que não dá? Eu penso que aquele jovem, porque a sua mãe era crente, ele achava que era crentezinho. O filho de crente, crentinho é. O filho de pastor, pastorzinho é. Será que é assim? Não, mas aquele jovem, ele... será que... o que está acontecendo? Ele não tinha compromisso com Jesus. Ele não queria nada com Jesus, mas ele queria seguir de longe. Ele queria ver de longe. Ele queria entender o que estava acontecendo. Aí você vai ver aqui, esse jovem, ele não tinha compromisso com Jesus, ele não tinha uma aliança com Jesus. Alguns dizem que era o próprio Marcos. Era um jovem que, talvez no momento do alvoroço, ele estava dormindo. Ele estava dormindo, os soldados chegaram, ele acordou e falou: quero ver o que está acontecendo. Se cobriu com um lençol e foi atrás. Só que se cobrir com um lençol não é o revestimento que nós precisamos. Meu Deus. Se cobrir com um lençol não é o que Deus tem para a tua vida. Se cobrir com um lençol é te deixar exposto no momento de dificuldade, é te deixar fraco no momento das fraquezas. No momento em que o inimigo te tentar, você fala assim: ah, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E aí o inimigo te derruba. Você precisa se cobrir da palavra, você precisa se cobrir de oração, você precisa se cobrir, né, de Deus, para que a tua vida seja completamente diferente. O jovem foi e se cobriu com um lençol e falou: eu quero ver o que está acontecendo. Mas no meio do alvoroço, alguém lançou a mão no lençol para tentar agarrar ele, para prender, e ele, ainda deu sorte e saiu correndo peladão no meio da história. No meio da crucificação, no meio de algo tão poderoso acontecendo, o Cristo sendo preso para morrer por toda a humanidade, e um jovem deixando uma lição para mim e para você, que talvez nós estamos aqui e simplesmente cobertos por um lençol. Meu Deus. Simplesmente cobertos por um lençol. Foi um jovem que acordou, até entregou a sua vida para Jesus. Ele até vem para a igreja. Ele até
ou menos. Está entendendo? Talvez quando ele era do mundão, ele era do grupo de dança, fazia, acontecia. Pá, pá. Na escola só na rodinha do pagode. Na escola eu faço, na escola eu apareço, na escola eu aconteço, mas agora, aceitei Jesus, eu sou o jovem da igreja. Aí eu sou tímido, aí eu não posso fazer as coisas na igreja, eu não posso fazer as coisas na igreja porque na igreja só tem fofoqueiro. Tem um monte de gente que fala isso. Aí lá no bairro não tinha fofoqueiro. Lá na bagunça não tem fofoqueiro, não tem encrenqueiro. Lá no meio da bagunça que todo mundo vive nas drogas, na prostituição, ninguém trai ninguém. Ninguém faz nada de errado. Mas na igreja só tem fofoqueiro, por isso eu não vou. Quantas das vezes eu ouço isso? Jovens que estão apenas cobertos com o lençol. E que na hora que alguém lançar a mão, vai sair correndo peladão. Simplesmente isso. Alguns jovens são como Eutico. Quem era Eutico? Alguém sabe quem era Eutico? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém. Eutico, Atos capítulo 20, versos 7 em diante. Num determinado momento, ou seja, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ele falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caído do terceiro andar, de sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E levantando o morto, aí eu penso, jovem, estava dentro da igreja, mas estava morto. A verdade é que o sono veio, mas ele já estava morto. Ele já estava longe da promessa, ele já estava longe do que Deus queria. Ele não estava no lugar dele. Sabe por quê? Porque o lugar é aqui, o lugar da adoração é aqui, o lugar, né, de busca intensa de Deus é aqui. Aí nós estamos adorando, nós estamos aqui glorificando a Deus. E eu estava lá na janela sentado. Sabe o que eu penso? É o crente girafa. O crente girafa, o corpo está aqui dentro, mas a cabeça está lá nas nuvens. A cabeça está lá no mundo. A cabeça está lá nas situações. Está lá no contatinho do WhatsApp. O crente está aqui dentro. Mas está espiando as coisas lá fora. Está vigiando o mundo. Quer saber tudo do mundo. E nada de Deus. É o crente girafa. Pescoção lá longe. E nada de se alinhar. Nada de se aprumar à vontade de Deus. Aí eu te pergunto, onde você está? Você é Eutico sentado na janela, fora da vontade de Deus? Fora das pessoas que estão ali ouvindo e prestando atenção na palavra? Porque não era porque Paulo não sabia pregar. Não era porque, né, a pregação estava chata. Não era porque Paulo não tinha unção. Não era porque a igreja não estava com a glória de Deus naquele lugar. Mas ele escolheu sentar na janela. Ele escolheu ficar de longe. Ele escolheu ficar fora do povo. Aí eu te falo, vem para o meio. Participa. Se entrega. Eu me amarro nessa reunião. Eu fico doido com elas. Elas vêm aqui, elas dançam. Elas se entregam. Está entendendo? E muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não vou fazer nada na igreja, não, estou de vergonha. Está entendendo? A gente precisa se envolver, a gente precisa se entregar, a gente precisa fazer parte da vontade de Deus. A gente precisa estar no meio, no centro da vontade de Deus. Só que Eutico escolheu ficar de longe, só observando. Eutico escolheu. Vou ficar daqui vigiando para ver o que vai dar. Domingo nós aprendemos sobre Jonas. E uma das coisas que nós aprendemos sobre Jonas estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Ele recebeu uma
própria vontade. Ele decidiu cumprir o próprio querer. Ele decidiu ir do jeito dele. Ele decidiu ir da vontade dele. Aí ele foi para Tarsis. Aonde você está? Onde você está se colocando? Como você está se posicionando na vontade de Deus? O que Deus falou contigo? Qual é o teu chamado? Para onde você tem que ir? E o que você está fazendo? Está entendendo? Jonas totalmente fora da vontade de Deus. Eu não sei se Jonas tinha 16 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Procurei saber, mas não consegui descobrir qual era a idade de Jonas. Então eu vou falar. Cada um de nós tem um Jonas dentro. Meu Deus. Não importa a sua idade, não importa a idade que ele tinha. O importante é, você, muitas das vezes, está no papel de Jonas, fora da vontade de Deus. Fugindo e se desviando daquilo que Deus tem para você. Fugindo e se desviando daquilo que Deus te deu uma ordem. Vai! Aí você, não, Deus, eu não quero, eu vou para lá. Aí você quer ir para outro lugar. Deus está falando contigo, rapaz, coloca essa menina da dança aí, ó. Uma hora eu vou voltar a fazer o meu rolinho com vocês aí, vocês vão ver. Aí, o que acontece? Faz dança. Mas aí não. Todo mundo fazer um teatro. Mas aí não, aí eu tenho que pegar essas duas peladas aí que não entraram na hora certa. Entra, gente, tem que ficar. Esqueceram da peça, gente. Só. Ela vai entrar. Toquinha de banho, toalha enrolada. Entendeu? Só que acontece de que tantas pessoas fugindo da vontade de Deus. Eu pensei num outro cidadão falando em janela. Take care of the windows, man. Take care of the windows, girls. Take care of the windows. Tá entendendo? Tome cuidado com a janela. Tome cuidado com o Windows. Tá entendendo? Tome cuidado com a janela. Sabe por quê? Foi a janela que derrubou o rei. Ai, Jesus. Segundo Samuel, no capítulo 11, versos 1 e 2. Na primavera, tempo de frio, tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou. Poucos aqui têm direito de acordar à tarde. Eu tenho direito de acordar à tarde. Mas poucos aqui têm direito de acordar à tarde. Tá entendendo? Eu vou dormir 9 horas da manhã, às vezes meio-dia, às vezes 1 hora da tarde. Então eu posso acordar à tarde. Agora você não. Você que dormiu a noite inteira, você tem que acordar cedo. Mas Davi decidiu acordar à tarde. Aí deu aquela espreguiçada. Aí foi para a janela. E qual é a janela que a gente vive hoje, né? Meu Deus. A janela do computador, a janela do WhatsApp, a janela do Instagram. Como que é o outro negócio? Twitter. São as janelas que a gente entra hoje. São as coisas que hoje contaminam os nossos olhos. Davi estava lá, acordou tarde, aí foi para a janela, olhou o que não devia, fez o que não devia. E isso lhe acarretou algo para toda a vida. Meu Deus. Seu filho morreu, levou a morte de um homem às costas, tomou um tapa na orelha do profeta. Os filhos brigaram, um estuprou a irmã. Meu Deus. Foi uma desgraça total por conta de um erro. Apesar de Davi ter se arrependido, as consequências vieram. E muitas das vezes por situações e decisões que tomamos, por quê? Acordamos na hora errada, abrimos a janela errada, participamos da conversa errada, nós simplesmente carregamos uma história para toda a vida, carregamos um fardo para toda a vida, carregamos uma situação para toda a vida, tudo por uma decisão. Meu Deus.
Então, o que eu quero que você entenda? Você precisa trabalhar toda a armadura de Deus. Você precisa, ao invés de simplesmente se cobrir com um lençol, é se revestir do Senhor, se revestir da armadura de Deus, se revestir do Deus Todo-Poderoso, para que você não fique despreparado para as situações do mundo. Porque o mundo é mau, o mundo está investindo dia após dia contra a tua vida, o mundo está dia após dia tentando te paralisar, o mundo está dia após dia tentando matar e contaminar os jovens. Somos todos os dias bombardeados pela TV, pelos professores na escola, pelos amigos, pelas situações que vêm dia após dia contra nós. Mas se você estiver enrolado apenas num lençol, seguindo Jesus mais ou menos, vai dar ruim. Se você estiver distante do povo de Deus, sentadinho na janela, vai cair do terceiro andar. E eu não sei se eu sou igual o Paulo que vai ressuscitar o morto, não. Se cair daquela janela ali, já era. Vou ligar pro Rabetão e falar, pega aqui. Deu ruim. Está entendendo? A gente precisa entender o que Deus tem para nós. A gente precisa entender que é hora de se revestir de Deus. É hora de ir para a guerra. Foi o que aconteceu com Davi. No tempo em que os reis, sacerdotes, vocês são reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, verso, não sei qual é o verso, mas Apocalipse capítulo 5, Deus nos constituiu reis e sacerdotes. No tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi simplesmente ficou em casa. Ei, é hora de ir para a guerra, é hora de você avançar, é hora de nós pregarmos o Evangelho, é hora de nós vivermos o Evangelho. Mas muitas das vezes nós queremos recuar, muitas das vezes nós estamos parados. Por quê? Porque na igreja tem fofoca. Por quê? Porque na igreja alguém falou uma coisa e eu não gostei. Meu Deus. Tá entendendo? Aí a gente tem 300 mil desculpas. Mas para viver no mundão, a gente cai na mão com todo mundo, sai com a cara arrebentada, perde o dente. A gente faz um monte de besteira. Mas a igreja não tem nada para mim. Será? Será? Temos um exemplo aqui, ó. As meninas dançando, as outras atuando, as saem que são as melhores atrizes que eu já tive, meu irmão. Não teatro, entendeu? Tem teatro, tem dança, tem. Você pode pregar, você pode ser usado e ousado no nome do Senhor. Mas depende de você. Ao invés de se levantar, colocar um lençol para seguir Jesus, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Efésios capítulo 6, verso 10 e 20. Eu não coloquei aqui, mas você já conhece. Quero te pedir para se colocar de pé. Não sei como você está. Não sei se talvez você entendeu essa palavra e fala, realmente eu estou parado no Evangelho, estou parado na igreja. Eu vejo que as coisas estão cada dia mais se esfriando. As situações em que Deus me chamou para viver, eu não estou vivendo. Aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Por quê? Porque alguém me esfriou, porque alguma situação me machucou, me magoou, e eu acabei parando. Hoje é o momento de você largar o lençol em casa e simplesmente se revestir da armadura de Deus. Existe alguém aqui que está afastado
E nessa noite quer voltar para Jesus. Existe alguém aqui que estava fraco na fé e fala, poxa, eu quero receber uma oração, eu quero me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Existe alguém aqui que sabe que é momento de se envolver mais, é momento de ir para a guerra, é momento de viver aquilo que Deus te chamou para viver, mas você dia após dia está